Bom, gente, nesse vídeo aqui vamos falar finalmente sobre a cinética enzimática, mas é muito importante que vocês tenham visto os vídeos anteriores, principalmente o vídeo 1 sobre a reação enzimática, tá? Bem, olhando agora como que a velocidade da reação pode variar de acordo com a disponibilidade de quais fatores, né, de enzimas e de substratos. É possível, né, deduzir matematicamente e ver experimentalmente, né, e depois deduzir a fórmula, e ver que o comportamento de uma enzima, da velocidade de reação que está aqui nesse eixo Y aqui, de uma enzima, ela depende muito da concentração de substrato, tá? Então, experimentalmente isso é visto, né, é medido, e a velocidade inicial da reação ela vai depender da velocidade máxima com que a reação consegue chegar, a concentração do substrato e um outro fator que a gente vai falar sobre ele, que é o Km, ou a constante de Michaelis-Menten, né? Dois pesquisadores que concluíram essa cinética aqui. Boa parte das enzimas segue essa cinética, tá? Mas não todas, e ela também é alterada quando a gente está falando de mais de um substrato, né, reagindo. Mas para reações com um substrato só, boa parte das enzimas segue essa dinâmica aqui, tá? A gente vai perceber alguns trechos diferentes no gráfico. O primeiro trecho, esse aqui, mais ou menos aqui, onde quando eu aumento um pouquinho a reação, perdão, a concentração do substrato, né? Eu venho aqui um pouquinho da esquerda para a direita, aumentei um pouquinho, eu aumento bastante aqui a velocidade inicial da minha reação, de forma proporcional, né? Vocês veem que se for olhar mais no detalhe aqui, vou fazer agora de preto aqui, esse iniciozinho aqui assim, ele é praticamente uma reta, né? Ficou tão legal não, porque eu tinha que pegar desde o zero aqui, mas se for ver aqui assim, ele é praticamente uma reta, tá? Bem inclinada. Depois vamos supor, né, que eu aumentei em uma unidade aqui, 1 milimolar, concentração do substrato, aumentei a velocidade para tanto. Aí aumentei aqui mais ainda, né, aumentei para 2 e dobrei a quantidade de substrato. Aumentei, vamos botar aqui, vou botar números aqui mesmo, né? Vamos supor que aqui seja 2, tá? Então com uma unidade de concentração, eu tenho 2 de velocidade. Aí eu dobrei aqui a minha concentração, foi para 2. E aí a gente tem aqui mais ou menos o dobro também de velocidade, então 4. E aí aqui a gente vai dobrar, vai vir aqui para 4 de concentração do substrato. E agora a gente pode ver, um pouquinho para cá, né? Eu já não dobrei a velocidade, né? Eu aumentei talvez aqui uns 6, 6,5, 7. Vou botar 7. Vou dobrar de novo. Vou para 8. Então, o dobro mais ou menos, né? Vamos lá, dobrei para 8. Vem para cá. Pô, minha velocidade está aqui em 9, talvez. Então, percebam que no início, por conta dessa curva que vai achatando, no início tem uma relação proporcional entre a concentração de substrato e a velocidade da reação. Dobrei aqui, dobrou. Não é porque é o dobro um do outro aqui não, tá? Mas sair de 0 para 1, velocidade deu 2. Sair de 1 para 2, que aí sim eu dobrei, velocidade foi para 4, dobrou. Sair do 2 para o 4, dobrei. A gente viu aqui no gráfico que a velocidade já foi para 7, não foi para 8, que era o dobro de 4, né? Então eu dobrei o substrato e não dobrei mais a velocidade. Então tem alguma coisa que está acontecendo nesse meio reacional que já não está sendo proporcional ao aumento de velocidade da reação. E aí depois eu saí aqui do 4 para 8, dobrei de novo a concentração do substrato e aumentou pouco, né? Assim, houve um aumento, né, notável,
mas não foi o dobro de velocidade que aumentou. Muito menos do que isso. Até que chega num ponto, se a gente for pensar aqui, né? 16, 24, pô, aumentei muito aqui. Fui lá para 24, por exemplo. E se a gente for ver a velocidade que ela está se encontrando, vamos dizer que está aqui mais ou menos aqui assim, foi para 11 só. Quer dizer, eu tripliquei e só aumentou 2 unidades. E aí o gráfico está até colocando aqui, né, nesse tracejado, uma velocidade máxima que é possível, né, projetar matematicamente e teria um valor aqui, vou arbitrar, tá? De, sei lá, 14 a velocidade máxima. Tá bom, gente? Então, tem alguma coisa a gente vai entender agora o porquê que o gráfico se comporta assim e quais são as informações importantes que esse gráfico nos dá, tá? Para dar nome aos bois, a gente tem aqui esse trecho que eu tinha marcado de vermelho, que é mais proporcional, né? Quase uma reta, onde o aumento do substrato é proporcional ao aumento da velocidade, a gente chama de reação de primeira ordem. E aqui, quando eu já estou tendo uma influência quase nula da concentração do substrato na velocidade, vocês veem que ela está tendendo aqui para uma velocidade máxima, né, onde praticamente não há mais diferença. Aqui a gente chama que é de ordem zero. E aqui é de primeira ordem, ou ordem um, tá? Por quê? Porque aqui é diretamente proporcional, é a curva de uma reta, e aqui o expoente, né, digamos assim, é zero, né? A concentração elevada a zero não vai fazer diferença nenhuma na velocidade. É daí que vem o nome. Bem, mas por que chega nesse ponto? Agora a gente precisa lembrar de como que se dá a reação enzimática. Então, a gente tem lá uma enzima reagindo com o substrato de forma reversível, formando o complexo enzima-substrato, e aí finalmente formando a enzima e o produto, né? Se eu tiver, aqui a gente está fixando a quantidade de enzima, não estou mudando a quantidade de enzima. Conforme eu ando aqui no eixo X, eu só mudo a quantidade de substrato. Se eu tiver uma determinada quantidade de enzimas, vamos botar 1 molar, 1 mol, e 1 mol de substrato, eu tenho uma certa probabilidade dessas moléculas se encontrarem, que elas precisam se encontrar, né? Precisa ter o choque aleatório das moléculas, elas precisam se encontrar para ter aquela aproximação no sítio ativo e se ligarem, né? E formarem o complexo enzima-substrato. Então, suponho que quem está no gráfico na parte do zero, a gente só tem enzima, não tem substrato nenhum. A gente botou um pouquinho de substrato, né? É, aqui antes do 1, aqui eu botei exemplo de 1, botei antes do 1, botei meio micromolar, milimolar de substrato. Se eu estou com bastante enzima, esse substrato ele vai encontrar as enzimas com facilidade, porque é pouco substrato e bastante enzima, né? Então, o que tiver de o substrato, ele vai encontrar alguma enzima e quando ele encontrar, ele vai formar esse complexo enzima-substrato e depois vai formar o produto. Aí eu aumentei, dobrei, vamos botar que eu botei um aqui, né? A concentração de substrato. Agora eu tenho mais substrato para encontrar as enzimas, mas ainda é uma quantidade relativamente pequena, né, de substrato. Aí eu dobro. Aí eu vou ter mais substrato ainda, fui para o 2, perdão. E a reação vai acontecer mais rápido. Por quê? Porque eu tenho mais moléculas de substrato simultaneamente ligando-se à enzima e formando esse complexo enzima-substrato. O que acontece, né, na reação? A enzima, quando ela forma esse complexo enzima-substrato, essa reação elas são muito rápidas, né? São fração de segundo. Depois que ela ocorre, ela vai se desligar do substrato, né? E por vezes vai voltar até para cá, para substrato, para o lado do substrato, mas vai também gerar produto, né? Principalmente no início da reação. Então, e quando ela se desliga aqui, ela está disponível, essa enzima aqui, ela está disponível para voltar a se ligar a um novo substrato, né? Então, na verdade, eu nem preciso ter muito mais enzima que substrato.
Né? Eu tenho até mais substrato que enzima, mas como a enzima não é consumida, ela vai lá, reage com o substrato, forma um produto rapidinho, volta e já fica disponível de novo. Só que chega num ponto, e aqui vou exagerar, vou logo para essa parte aqui do gráfico, né? Chega num ponto onde eu estou com uma quantidade de substrato tão alta, mas tão alta, que se eu tirasse uma foto do início da reação, eu ia ter muitas moléculas de substrato. Algumas delas estariam ligadas à enzima, né, numa reação para reagir, formando complexo enzima-substrato, mas seriam poucas que estariam nessa condição, porque eu coloquei um excesso de substrato, né? Acho que a palavra seria mais essa, um excesso. De tal forma que se eu aumentar aqui do 24 para 30, não adianta eu botar mais substrato para a reação acontecer mais rápido, porque minhas enzimas já estão na capacidade máxima de, todas elas estão ocupadas. Já se eu tiro uma foto ali, todas estão ocupadas. Aí tudo bem, elas vão lá, vão reagir com o substrato, vão se soltar e vão poder pegar uma nova molécula de substrato. Aí se eu tirar uma nova foto 2 segundos depois, todas vão estar ocupadas de novo. Então não adianta eu colocar mais substrato, porque minha limitação está sendo a concentração de enzimas. Então chega um ponto da nossa reação que eu tenho aqui uma concentração de substrato tão maior que as enzimas, né? Eita. A gente às vezes representa assim, né? A concentração de substrato está muito maior. Boto dois símbolos de maior, assim, que é muito maior do que a concentração de enzima. E aí, não adianta aumentar mais a quantidade de substrato para a reação ser mais rápida. E isso aqui, a gente fala que a enzima está saturada. Por quê? Todas as enzimas estão saturadas de substrato, tá cheia. Saturada. O quê? A enzima. Tá. Então, na ordem zero, a gente vê esse fenômeno de saturamento das enzimas. E, e aí? Então a reação ela para de ocorrer? Não, ela vai ocorrer se você der bastante tempo para ela. As enzimas vão lá, mesmo saturadas, elas vão se ligar ao substrato, formar produto, aí vão se desligar, aí vão se ligar a novos substratos, formar produto. E com o tempo vão até se desaturando, né? Porque aí vai chegar no momento que vai ter pouco substrato, que ele está sendo consumido. Tá? Isso é a curva. E aí, obviamente, existe um meio do caminho aqui, né? A gente tem um ponto aqui no início, que eu tinha marcado de primeira ordem, onde a disponibilidade de substrato é pouca, né? Então ele está todo sendo convertido rapidamente pela enzima. Não rapidamente, né? Mas as enzimas estão trabalhando na sua máxima capacidade, digamos. E aqui eu estou formando mais produto mais rápido, porque eu coloquei muito substrato. Mas as minhas enzimas já passaram já estão no máximo, elas não conseguem, elas não têm mais para onde crescer, né? Então atingir a velocidade máxima. E aí existe um meio do caminho, né? Tô aqui esse achatamento aqui da curva é uma progressão da taxa de ocupação das enzimas, né? Delas saírem aqui de estarem bastante livres para cá, onde elas estão majoritariamente ocupadas nesse complexo enzima-substrato. Elas vão estar mais nessa forma porque vão estar todas saturadas, tá? E a curva ali em azul é um achatamento, é o meio do caminho disso, tá? É, isso é importante. E aí agora vamos ver alguns parâmetros, né? Quem é esse tal do CKM? Deixa eu dar uma apagada aqui. Beleza. O KM, ele vai vir, é, ele mede indiretamente a, a afinidade de uma enzima pelo substrato. Então, a gente tem uma enzima pode ter mais de um substrato, então eu posso querer comparar, poxa, essa enzima ela tem mais afinidade pelo substrato A ou substrato B. Ou o contrário, né? Eu posso ter um substrato que pode ser alvo de uma reação enzimática de duas enzimas diferentes.
E aí, qual das enzimas tem maior afinidade por aquele substrato e vai reagir mais rápido com aquele substrato? São duas possibilidades. O KM, também uma manipulação matemática aqui, a gente conseguiria descobrir que o KM ele tem um valor matemático igual à concentração de substrato, então ele é um valor que vocês veem que ele está aqui no eixo X, né? Ele é um valor de concentração de substrato, não é um valor de velocidade, mas é a concentração de substrato na qual eu atinjo metade da minha velocidade máxima. Então, aqui nesse exemplo, a gente viu experimentalmente, né, no laboratório, que a velocidade máxima é 14, metade de 14, 7. Meu km é 7, então negativo. O km é a concentração de substrato na qual a velocidade da reação é metade da velocidade máxima. Então, a gente tinha colocado nesse exemplo aqui, o km seria 4, né? Então, assim, isso pode ser perguntado num gráfico, né? Pode ser dado esse gráfico, esses números, e perguntar qual que é o km dessa reação aqui para essas condições que estão plotadas no gráfico. E aí é muito comum pensar, km é metade da velocidade máxima, e cravar aqui 7. Quando na verdade você tem que vir aqui no 7, ler o gráfico, né? E ver qual que é a concentração de substrato que dá aquele 7 lá, né? Então, se tivesse na prova e não tivesse aqui o que está de vermelho, né, só a parte preta, a gente ia ver aqui, 14 é a velocidade máxima, metade dela é 7, e aí o km que está lendo aqui vai ser 4, por exemplo. Tá? Outra forma de dar isso seria também através de uma tabela, né? Poderia ser dado uma. Acho que tá pegando aqui também, né? Se consegue ver. Poderia ser feita uma tabela com concentração de substrato por velocidade da reação. E aí vamos botar concentração de substrato 1, 2, 4, 6, 8, enfim, 10. E aí a gente vou usar os mesmos valores do que estão ali no gráfico, mas não poderia ser uma outra questão, né? Então, assim, na tabela, a gente conseguiria ver, sem gráfico, né? Uma questão que não teria gráfico. A gente consegue ver que essa reação enzimática atinge uma velocidade máxima, está tendendo para uma velocidade máxima de 14, né? Então, qual que é o km para essa reação nessas condições aqui? Se a velocidade máxima é 14, a velocidade máxima por metade dela é 7, e o km é a concentração de substrato no qual ela atinge metade da velocidade máxima. Então, km seria 4, tá bom? E agora, vamos esquecer um pouco esses valores e pensar o que significa. O km é um indicador indireto, né, dessa afinidade da enzima por determinado substrato. Beleza. Isso significa que quanto maior o km, maior a afinidade? Não. Então vamos pensar aqui agora em curvas diferentes, né? Desenhei uma curva mais aqui, né? Meio mais ou menos, mas esse finalzinho aqui acabou subindo um pouco mais do que eu gostaria, né? Era para ter dado uma horizontalizada. Então vamos lá. Eu tenho aqui um valor de velocidade máxima para enzima. Vamos supor que seja uma outra enzima, né? Para uma enzima vermelha, aqui de V máximo. E a preta é essa que o gráfico já deu aqui em cima, né? Então tem duas enzimas com diferentes velocidades máximas. Essa velocidade máxima aqui, qual será que é o km dessa enzima vermelha? A enzima preta está mostrada no gráfico. A enzima vermelha, eu vou pegar metade dessa velocidade máxima, né? Está mais ou menos aqui. Vou chegar aqui no gráfico e vou ver qual foi o ponto que eu achei. Achei esse ponto aqui. Então, km é mais ou menos aqui assim. Então, o km da enzima preta está mais para cá e o km da enzima vermelha está mais para cá. Se der, né, for perguntado numa questão, dois gráficos assim, qual que é a enzima que tem maior afinidade pelo substrato?
A que tem maior afinidade pelo substrato é a enzima vermelha. Por quê? Porque ela tem menor km. Pô, mas o menor km é a maior afinidade? É, porque significa que ela precisa de uma menor quantidade de substrato para já atingir uma alta velocidade dentro do que ela é capaz, né? Ou seja, uma metade da velocidade máxima que aquela reação é capaz. Então perceba que essa reação com essa enzima vermelha, a velocidade máxima da reação é menor do que a velocidade máxima da reação da enzima preta. Mesmo assim, a gente diria que a enzima vermelha tem uma afinidade pelo substrato maior. Por quê? Porque ela precisa de pouca quantidade de substrato para já atingir metade da sua capacidade de catálise, digamos assim. Tá? Então também a pergunta é batida assim e meio pegadinha. Que km é uma medição qualitativa da afinidade, né, da enzima por determinado substrato. Mas e quanto maior o km, maior a afinidade. Não. Quanto menor o km, maior a afinidade, porque significa que ele requer menos substrato para atingir metade da sua velocidade máxima. Mesmo que metade da velocidade máxima dessa enzima seja menos do que metade da velocidade máxima da outra enzima. Tá? Ah, então quer dizer que a que tem mais afinidade é melhor ou a que tem maior velocidade máxima é melhor? Não tem essa questão. Uma vai ser melhor para uns casos e outra vai ser melhor para outros casos. Num caso você quer mais velocidade na reação, em outros casos você quer mais capacidade de regular a reação. A gente vai ver que enzimas são reguláveis e a regulação enzimática é o núcleo aí, né, é uma peça central nas nossas, no nosso metabolismo. Então, são coisas que não tem melhor ou pior. É apenas isso aqui. Tá bom? Depois a gente vai ver mais um gráfico de cinética enzimática para depois a gente começar a falar sobre como essa cinética pode ser influenciada por inibidores.